Bom, mamíferos, para a gente conseguir finalizar a nossa discussão sobre a organização do citoplasma, está na hora da gente responder algumas perguntas que eu acho que naturalmente aparecem quando a gente faz uma análise desse tipo. Então, é comum que a gente se pergunte, por exemplo, como que acontece essa movimentação de vesículas de uma organela para outra, que a gente discutiu na parte 1? Como que as células mantêm uma forma específica? Como é que eu tenho células redondinhas, células quadradinhas, alongadas? Como que as células se movimentam? Como que a célula suporta tensão mecânica? Se eu encostar na célula, será que eu vou rasgar a célula? Então, todas essas perguntas são muito válidas e todas elas são respondidas quando a gente analisa uma estrutura de citoplasma das células, no caso aqui, eucariontes, que é chamada de citoesqueleto. E o que é o citoesqueleto? O citoesqueleto é uma rede de filamentos proteicos. Certo? A gente pode ver aqui ilustrando nessa figura, a gente tem algumas organelas membranosas aqui e aqui, mitocôndrio, citoplasmático, e que, juntamente com essas organelas, o citoplasma, a gente tem vários filamentos proteicos aqui de cores diferenciadas. Todos eles juntando para formar o quê? O citoesqueleto. Então, o citoesqueleto vai responder perguntas como manter a forma da célula, como movimentar organelas, certo? Como a célula suporta tensão mecânica para não ser destruída, para não rasgar, como se mantém unidos a parte devido ao esqueleto. Okay? E para a gente entender como que ele participa dessas funções todas, vamos dar uma olhadinha do que ele constitui. Então, o citoesqueleto é formado aqui de 3 filamentos proteicos diferenciados. Os filamentos de actina, os microtúbulos e os filamentos intermediários. Cada um deles formado por proteínas diferenciadas. O filamento de actina, obviamente, formado por actina, os microtúbulos por unidades de tubulina, e os filamentos intermediários aí vai depender de célula para célula, de organismo para organismo. Ele é bem diversificado, diferentemente dos anteriores. Cada um desses está distribuído de uma maneira diferente na célula e vai realizar uma função diferenciada. Então, a gente vai analisar cada um dos 3. Primeiramente, os filamentos de actina. Vamos lá. Quando a gente olha para a distribuição dos filamentos de actina, aqui, por exemplo, nessa foto de uma célula, a gente percebe que eles estão distribuídos ao longo de toda a célula, mas eles estão concentrados na membrana plasmática. Essa é a periferia da célula. Então, qual é a função desses caras? A função dos filamentos de actina é dar suporte para o formato da célula, tá? dar forma, manter a forma da célula. Está muito relacionado também com a movimentação da célula como um todo. Então, a gente tem um exemplo aqui das células formando pseudópolis. A gente vê os filamentos de actina sendo reorganizados pela célula para exercer essa função, para ajudar na modificação da membrana plasmática. Então, a gente vê a actina também participando da contração muscular, os filamentos de actina e miosina ali na contração muscular. Os filamentos de actina ajudam na divisão da célula, né? Quando a gente tem mitose, por exemplo, na hora de dividir 2 células, citossinese, quem vai realizar isso é a actina junto com a miosina também. Então, ela tem essa peculiaridade, participar do formato geral da célula, manter o formato geral da célula e da movimentação da célula como um todo. Certo? Então, ele vai se acumular onde? Mais perto da periferia. Já os microtúbulos, como a gente pode ver, eles estão se ramificando do centro para a periferia da célula. Então, a gente pode comparar os microtúbulos como se fosse um conjunto de trilhos dentro da célula. A principal função dos microtúbulos é a movimentação interna de estruturas do citoplasma. Então, responde a pergunta, por exemplo, como é que eu movimento vesículas de uma organela para outra? Como é que eu organizo as organelas numa célula polarizada, por exemplo? Como é que eu mantenho núcleo, retículo, complexo e membrana, tudo um atrás do outro? Porque todos eles estão associados aos microtúbulos. Então, os microtúbulos vão formar uma rede ferroviária dentro da célula. E as organelas estruturas, as proteínas moléculas, são os trilhos de trem. São os trens, e os trilhos são os microtúbulos. Eles vão ficar deslizando nesses trilhos, certo? E vão poder se movimentar e a célula vai poder organizar. Se ela reorganiza os microtúbulos, as organelas vão acabar se organizando também. Isso vai depender da necessidade. Nas células vegetais, a gente vê vários pontos de organização desses microtúbulos. Entretanto, nas células animais existe um ponto chamado de centrosomo, que vai irradiar, desse ponto que vai irradiar todos os microtúbulos, de um ponto para a periferia da célula. Okay? Então, a pergunta aqui da função dos microtúbulos, a resposta é ajudar na movimentação das estruturas internas. Por fim, os filamentos intermediários, olha só a distribuição deles, né? Uniforme na célula inteira. Então, esses filamentos intermediários estão muito relacionados com o suporte mecânico que a célula tem.
Então, ele ajuda não só a célula a manter essa forma dela, ela não se romper, mas também ajuda na manutenção da estrutura do tecido. Então, ele sustenta os encontros, as regiões de comunicação de uma célula com a outra no tecido, ajudando, assim, permitindo que a célula mantenha a sua integridade. Okay? Visualizando os três de forma conjunta, né, filamento de actina, microtúbulos, filamentos intermediários, a gente usa essa figura daqui. Aqui, nessa letra A, a gente tem os filamentos intermediários, né, distribuídos de forma uniforme pela célula, para suportar a tensão mecânica, manter a integridade da célula. Na letra B, filamentos de actina, se concentrando aqui na região periférica, ó, a movimentação, perceba que a deformação na membrana, a gente tem os filamentos de actina se organizando ali. Tem um bom exemplo é a manutenção das microvilosidades de uma célula intestinal, parecem dedinhos assim, os filamentos de actina eles ficam organizados como se vigas suportando essas microvilosidades, né? Então, sempre que você tem uma deformação da membrana, os filamentos de actina vão estar se organizando naquela região. E, por fim, a gente tem aqui os microtúbulos. No caso aqui de uma célula animal, como é que eu sei? Existe uma região chamada de centrosomo, da qual toda essa rede ferroviária, como a gente comentou, vai ser irradiada. Certo? Lembrando que as organelas são os vagões, e esses trilhos aqui vão ficar movimentando as organelas de um lado para o outro. Certo? Nas células animais, principalmente nas células animais, aqui no centrosomo, a gente vai encontrar um conjunto de estruturas chamadas de centríolos. É importante falar deles também, porque apesar da função ainda estar muito discutida dos centríolos, ser muito discutida, a princípio eles têm uma função importante, auxiliando a divisão celular e também na formação dos cílios e flagelos das células eucariontes. Daqui a pouco a gente vai comentar melhor sobre isso. Então, como é que são os centríolos? Centríolos são dois, eles são encontrados em pares nas células animais, células vegetais quase nenhuma vai apresentar centríolo, são encontrados em pares e associados ao centrosomo. Então, o centrosomo ele faz uma massa, ele envolve os centríolos. Os centríolos estão ali dentro dos centrosomos. O seu posicionamento na célula é sempre perpendicular, um perpendicular ao outro. Certo? Uma numa posição, assim, e o outro em uma posição perpendicular a ele, sempre dois cilindros. Do que eles são formados? Pergunta boa também. São formados de microtúbulos. Qual é a formação básica, a estrutura básica? 9 trios de microtúbulos. Então, todos os centríolos são formados de 9 trios de microtúbulos. Certo? Normalmente, esses centríolos vão se duplicar em fases que antecedem a divisão celular. E eles ajudam ali, aparentemente, a organização dos microtúbulos, tanto numa célula intérfase, quando elas vão estar dividindo, como numa célula ao longo da sua divisão celular. Perfeito? Por que a gente fala que o centríolo está relacionado ali com cílios e flagelos? Vamos dar uma olhadinha de perto nos cílios e flagelos. Vocês devem conhecer, né, os cílios e flagelos, estruturas locomotoras das células, tanto eucariontes como procariontes. Aqui nós vamos falar da estrutura básica de cílios, flagelos e células eucariontes. Tá? Coloquei aqui flagelo, porque normalmente a gente encontra o flagelo, normalmente a gente encontra um flagelo na célula, ou no máximo 2 ou 3, enquanto que cílios são encontrados em grande quantidade em células ciliadas. Certo? Então aqui a gente vê dois exemplos de células flageladas, certo? A gente tem aqui um espermatozoide, né, um flagelo, aqui a gente vai ver uma outra célula eucarionte com 2 flagelos. E aí quando a gente compara essa organização aqui, esse número de flagelos com uma célula ciliada, a gente vê que, por exemplo, um paramécio, esse paramécio aqui, ó, pode ver vários cílios em volta da sua célula. Então, os cílios e flagelos eles vão estar relacionados com a movimentação da célula como um todo ou da matriz celular. Nos seres humanos, por exemplo, a gente tem células ciliadas nas vias respiratórias para a movimentação do muco. As mulheres têm células ciliadas na tubuterina para movimentar o ovócito. Então, é basicamente para movimentar a célula ou para movimentar o meio externo. Agora, voltando àquela relação que eu comentei com vocês do centríolo, quando a gente analisa a estrutura tanto de cílio como de flagelo, olha só o que a gente vê. Se eu pegar qualquer cílio flagelo, ele tem uma região que fica para fora da membrana e uma região que fica enterrada na membrana. Essa região que fica para fora é chamada de axonema, certo? Como se fosse o rabinho. E a região de dentro enterrada, como se fosse uma âncora, é chamada de corpúsculo basal. Isso aqui são cortes transversais
certo? De diversos cílios. Flagelo seria a mesma coisa, a estrutura é a mesma. O que a gente pode ver aqui? Que eles também são formados de microtúbulos. Cada uma dessas bolinhas está sendo representada nesse diagrama aqui, ó. E o que a gente pode ver? Microtúbulos formando pares. Então, eu tenho 9 pares de microtúbulos e 2 centrais. Então, essa é a formação básica do axonema. Ele já aparece bastante com os 9 trios que a gente vê nos centríolos. E quando a gente analisa o corpúsculo basal, o que a gente vai ver? 9 trios novamente. Então, a estrutura é muito semelhante ao centríolo. Então, aparentemente, os centríolos eles estão relacionados com a formação dos cílios e flagelos. Além da questão numérica do tamanho também, só uma curiosidade, os cílios e flagelos eles também têm diferença na movimentação, apesar de serem formados de microtúbulos e terem a mesma estrutura básica. A gente tem aqui o flagelo se movimentando de uma forma ondulatória, né, e os cílios se movimentando de um lado para o outro. Então, a movimentação deles também é diferente. É importante a gente lembrar o quê? Que tanto os cílios como os flagelos são de muita energia, de muita ATP. Principalmente os flagelos, células que são flageladas, vão apresentar muitas mitocôndrias na base do flagelo, que é justamente para fornecer esse ATP que a célula precisa. A gente vê muito isso no espermatozoide, por exemplo. Então, para finalizar, é importante a gente lembrar que a gente discutiu aqui a organização do citoplasma de uma forma geral. Né? Cada célula, principalmente organismos pluricelulares, a gente vai ter cada célula sendo especializada em uma função, e o citoplasma ele reflete exatamente essa especialização. Então, a quantidade, o volume das organelas, né, a posição dos filamentos, como eles estão organizados no citoesqueleto, se vai ter ou não vai ter centríolo, se vai ter ou não vai ter vacúolo grande, isso vai depender de cada tipo celular que a gente vai discutir. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado dessa nossa discussão e esperem por outros vídeos discutindo outros aspectos da biologia. Valeu, pessoal, e até a próxima.